E se o maior campo de petróleo do futuro não estivesse enterrado a quilômetros de profundidade, mas sim empilhado à vista de todos, dentro dos nossos contentores de lixo? Todos os anos, a humanidade descarta milhões de toneladas de plástico, tratando-o como um resíduo inútil. Mas, no mundo industrial, essas massas aparentemente sem valor são, na verdade, um campo de petróleo artificial, que vale mais de 2 mil milhões de dólares. A questão que define a nossa era é avassaladora. Como é que, sob temperaturas de 1000 graus Fahrenheit, um simples saco de compras se dissolve para se tornar a base das autoestradas modernas? Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Esta operação colossal não começa num laboratório silencioso, mas no caos logístico das ruas e armazéns, onde a primeira regra é entender que o lixo é, na verdade, energia adormecida. Os plásticos mais valiosos para esta transformação são o polietileno, o polipropileno e o poliestireno, os mesmos materiais que compõem a maioria dos sacos de compras, películas de embalagem e recipientes de comida que usamos diariamente. Estes materiais são compostos quase inteiramente por carbono e hidrogênio, possuindo uma estrutura química assustadoramente semelhante à do petróleo bruto. É por isso que, quando submetidos às forças corretas, as suas cadeias moleculares podem ser quebradas, revertendo a sua forma original de combustível. As fontes desta matéria-prima são vastas e incessantes. Elas fluem de supermercados, armazéns de logística e centros de distribuição que geram continuamente toneladas de películas e embalagens defeituosas. Ao contrário da reciclagem tradicional, que procura garrafas específicas, este sistema aceita quase todos os tipos de plástico, capazes de recuperar energia. Para domar este volume avassalador, entram em cena caminhões especializados, equipados com sistemas de compactação hidráulica brutais. O mecanismo de compressão reduz o volume drasticamente, transformando milhares de sacos e fragmentos num bloco massivo de matéria-prima industrial. Um único caminhão pode carregar dezenas de toneladas de plástico numa única viagem, otimizando os custos logísticos e garantindo que as máquinas da fábrica nunca parem por falta de alimento. Quando estes veículos pesados chegam à estação de transferência, descarregam a sua carga, formando montanhas de matéria-prima espalhadas pelo pátio, prontas para enfrentar a próxima etapa de purificação. O que vemos aqui não é lixo, são blocos de potencial energético à espera de serem libertados. Do pátio de descarga, o processo move-se imediatamente para a fase de triagem, onde a tecnologia de ponta impõe ordem ao caos absoluto. O fluxo misto de plástico é alimentado numa correia transportadora principal, passando primeiro por um sistema de limpeza preliminar implacável. Ímãs industriais poderosos removem todos os contaminantes metálicos, como arames de aço e tampas, enquanto correntes de ar violentas sopram para longe, papel, cartão e poeira. O objetivo é deixar apenas o plástico puro, mas ainda assim é uma mistura confusa que precisa de ser segregada com precisão cirúrgica. O material avança então para uma unidade de identificação de polímeros, que utiliza sensores infravermelhos avançados. Este é o cérebro da operação. Cada pedaço de plástico que passa na passadeira é analisado numa fração de segundo para determinar a sua composição química exata. O sistema distingue entre os vários tipos de polímeros com base na forma como cada material reflete a luz invisível. Imediatamente após esta identificação, bicos de ar comprimido de alta velocidade disparam, soprando cada fragmento para o seu canal de triagem correto. É uma sinfonia de sopros de ar e movimentos rápidos, onde a máquina nunca falha. Além da química, o plástico é também separado pela forma física. Películas finas como sacos são divididas dos plásticos rígidos, como tabuleiros e tampas. Este nível de controlo é crítico, pois permite dominar o comportamento da reação nas fases seguintes, garantindo que o reator receba uma dieta consistente. Se alimentarmos o reator com o plástico errado, todo o processo pode falhar. Por isso, esta triagem ótica é a primeira linha de defesa da eficiência. Uma vez que os fluxos de plástico foram separados por tipo e forma, eles não são enviados diretamente para o processamento térmico. Primeiro devem ser disciplinados e densificados.
Neste ponto, o plástico ainda está solto e volumoso, sendo difícil de gerir durante o transporte interno. O objetivo do sistema de enfardamento é comprimir todo este plástico classificado em blocos densos, com formas estáveis e tamanhos padronizados. O material é alimentado numa câmara de prensa hidráulica, onde pistões de aço geram uma pressão enorme, forçando o material a unir-se. Nesta fase, é importante notar que não se utiliza calor, apenas a força bruta mecânica. No entanto, é o suficiente para reduzir o volume do plástico a uma fração minúscula do seu tamanho original. Após várias dezenas de segundos sob esta tensão esmagadora, forma-se um fardo de plástico sólido. Cada fardo pode pesar desde várias centenas de libras até mais de 1 tonelada curta, dependendo do design da fábrica. Películas macias e plásticos rígidos são todos compactados num único bloco, tornando o transporte por empilhadoras mais rápido, seguro e infinitamente mais eficiente. Estes fardos tornam-se as unidades de alimentação padronizadas para todo o sistema de pirólise. Em vez de lidar com milhares de sacos soltos a voar pelo ar, a fábrica opera com grandes blocos uniformes, cuja massa é precisamente conhecida. Estes tijolos de plástico são o combustível sólido que está prestes a ser liquefeito. Agora, chegamos ao coração pulsante e perigoso da instalação, o reator de pirólise. Da área de enfardamento, os blocos de plástico são transportados diretamente para a porta de alimentação desta câmara de reação de aço de paredes grossas. O reator é tipicamente construído na forma de um longo tubo cilíndrico, totalmente selado e envolto em múltiplas camadas de isolamento térmico. O segredo aqui não é o fogo, mas a ausência dele. Todo o sistema é projetado para criar um ambiente livre de oxigênio. A porta do reator, equipada com juntas de alta temperatura e mecanismos de bloqueio de segurança, abre-se apenas por um breve momento. A empilhadora empurra o bloco de 1 tonelada para dentro da câmara e a porta fecha-se imediatamente. Esta operação é rigorosamente controlada para impedir a entrada de qualquer ar, pois mesmo uma pequena quantidade de oxigênio poderia causar uma explosão ou combustão em vez de pirólise. Dentro do ventre desta besta metálica, a temperatura sobe gradualmente para cerca de 800 a 1000 graus Fahrenheit. A este nível infernal, as longas cadeias de polímeros que formam a estrutura do plástico já não conseguem permanecer intactas. Elas começam a vibrar e a quebrar-se em moléculas de hidrocarbonetos mais pequenas. O plástico sólido derrete e evapora, transformando-se num vapor denso e quente. Não há chamas. O material sofre uma decomposição térmica, um processo semelhante à destilação. O ritmo de alimentação dos fardos de plástico é calculado ao minuto, mantendo o processo estável enquanto a matéria sólida desaparece e se sublima em potencial energético puro. O vapor de hidrocarbonetos gerado dentro do reator é imediatamente extraído e enviado para o sistema de arrefecimento, onde a física da mudança de estado entra em jogo. Aqui, os compostos mais pesados condensam primeiro, mudando de um estado gasoso para um líquido e formando óleo de parafina. Este é o produto principal, o ouro negro recuperado e a saída economicamente mais valiosa de todo o processo. Mas a engenharia não para aqui. Após o óleo ter sido separado, o vapor mais leve restante continua mais fundo no sistema e torna-se gás pirolítico. Em vez de ser libertado para a atmosfera ou desperdiçado, este gás é redirecionado de volta para alimentar os queimadores do próprio reator. O sistema alimenta-se a si mesmo, ajudando a manter as temperaturas operacionais e reduzindo significativamente a necessidade de comprar energia externa. Ao mesmo tempo, o material sólido que não se transformou em gás, deixado dentro do reator, é recolhido como negro de fumo, um resíduo rico em carbono, que pode ser usado como combustível sólido ou matéria-prima industrial. A eficiência desta transformação é matemática e impressionante. Em média, para cada 2.200 libras de plástico seco alimentado no reator, o processo produz cerca de 880 a 990 libras de óleo combustível líquido. Além disso, gera centenas de libras de gás combustível. A maior parte da energia que estava trancada no saco de plástico foi preservada e convertida, provando que o desperdício é apenas um recurso no lugar errado. Mas a jornada não termina com o óleo no tanque.
Enquanto o plástico residual é transformado para recuperar energia, esse óleo começa uma segunda vida como matéria-prima industrial, capaz de regressar à infraestrutura das cidades modernas. A fração mais pesada deste óleo derivado de plástico comporta-se de forma muito semelhante ao betume de petróleo convencional e pode ser refinada para se tornar um ligante adequado para a produção de asfalto. No mesmo momento, numa central de asfalto próxima, a rocha bruta está a ser triturada, peneirada e classificada em faixas de tamanho precisas. Estes dois fluxos, o óleo do plástico reciclado e o agregado mineral das pedreiras, estão prestes a convergir numa união de força. O agregado é libertado em transportadores de aço e levado para um enorme secador rotativo, onde chamas diretas aquecem as pedras a mais de 300 graus Fahrenheit. A secura é crítica, pois qualquer umidade impediria o ligante de aderir à superfície da pedra. Quando o agregado sai do secador, quente e seco, é separado por vibrações fortes numa torre de peneiramento. No mesmo instante, a fração pesada do óleo de plástico está a ser pré-aquecida a cerca de 300 a 320 graus Fahrenheit, para se manter totalmente fluida como um xarope. Ambos os fluxos entram no misturador forçado, uma câmara de aço selada, equipada com 2 eixos maciços em contra-rotação. Num ciclo de mistura violento que dura apenas 30 a 45 segundos, o ligante de plástico quente reveste cada grão de agregado, preenchendo lacunas microscópicas e formando uma mistura de asfalto uniforme e negra. A temperatura é monitorizada constantemente por computadores. Quando a mistura está completa, o asfalto é descarregado a 275 graus Fahrenheit. Nas ruas, este material é pavimentado exatamente como o asfalto tradicional, mas com uma diferença invisível. A estrada é feita em parte do lixo que a sociedade deitou fora. Contudo, neste mundo de engenharia pesada, é crucial encarar a realidade sem ilusões. A reciclagem de plástico em combustível não é uma tecnologia perfeitamente verde nem mágica. Se o sistema não for projetado e operado segundo padrões rigorosos, o processo de pirólise pode libertar gases tóxicos e compostos orgânicos voláteis que ameaçam tanto o ambiente quanto a saúde humana. O óleo derivado de plástico, se não for devidamente refinado, pode tornar-se uma fonte secundária de poluição. Esta tecnologia é uma ferramenta poderosa para gerir o caos dos resíduos, mas não é um escudo moral que justifique a produção ilimitada de plástico. Se utilizada incorretamente, pode tornar-se numa desculpa para adiar mudanças mais profundas na forma como consumimos materiais. É uma solução técnica para um problema humano, com todos os riscos e benefícios que isso acarreta. A reciclagem de plástico em combustível não vai salvar o mundo sozinha, não pode substituir completamente o petróleo bruto, nem é capaz de processar todo o volume de plástico que a humanidade descarta diariamente. Mas o que realmente importa é que esta tecnologia prova um facto incontestável. O plástico não é apenas lixo. Dentro de cada saco de compras, de cada peça de embalagem e de cada recipiente descartado, existe ainda energia real à espera de ser desbloqueada. O que antes poluía oceanos torna-se agora parte da infraestrutura permanente, embutido no movimento da civilização moderna. Se achou esta jornada de transformar resíduos em combustível instigante, clique no botão de gostar, deixe um comentário para partilhar a sua perspectiva e subscreva o canal Poder da Indústria. O Canadá construiu o que é, sem dúvida, a artéria de asfalto mais monstruosa do planeta. Imagine uma estrada com 18, às vezes 20 faixas de largura, pulsando com 500 mil veículos todos os dias. Mas este gigante não é um símbolo de triunfo, é um símbolo de paralisia. Ele queima 56 bilhões de dólares todos os anos em fumaça e tempo perdido. Para salvar a economia, os engenheiros propuseram um plano que parece saído de um filme de ficção. Enterrar um rio de aço de 50 quilômetros de extensão bem debaixo da cidade. O custo? 130 bilhões de dólares. Será este o projeto que salvará a América do Norte ou a maior armadilha financeira da história? Para entender por que alguém consideraria gastar uma fortuna tão inimaginável, você precisa primeiro sentir o desespero que reina na superfície. A rodovia 401 não é apenas uma estrada, é a espinha dorsal de toda a economia canadense. Estendendo-se por 828 quilômetros,
Desde a ponte Ambassador, em Detroit, até a fronteira de Quebec, ela carrega o peso de uma nação. Quando foi inaugurada em 1953, era uma via modesta de 2 pistas, prometendo liberdade e velocidade. Mas o progresso tem um apetite insaciável. Em apenas uma década, ela inchou para 12 pistas. Hoje, em Toronto, ela se expandiu para 18 ou 20 faixas, tornando-se um dos gargalos mais notórios de todo o continente norte-americano. O trecho entre Ranford Drive e a rodovia 427 vê um volume de tráfego que supera as lendárias e caóticas autoestradas de Los Angeles e Atlanta. Estamos falando de 500 mil veículos, dia após dia, lutando por cada metro de asfalto. Imagine a cena na hora do rush. Um oceano de luzes de freio vermelhas, estendendo-se até onde a vista alcança. Motores queimando combustível inutilmente, motoristas presos em gaiolas de metal. O custo dessa imobilidade é astronômico. Caminhões parados significam fábricas paradas. A região da Grande Toronto perde 44,7 bilhões de dólares canadenses anualmente apenas devido a esse congestionamento. Se olharmos para toda a província de Ontário, o número salta para 56,4 bilhões. 60% de todas as mercadorias que viajam por caminhão entre o Canadá e os Estados Unidos passam por aqui. Isso representa 2,7 bilhões de dólares em produtos diariamente. Um único acidente, um único caminhão tombado, pode paralisar linhas de montagem em Detroit e esvaziar prateleiras em Ontário. E há o custo humano e ambiental. Cada caminhão em marcha lenta emite quase 8 kg de dióxido de carbono por hora. E no trecho conhecido como Beco da Carnificina, entre Windsor e London, a neblina e a velocidade já causaram desastres horríveis, incluindo um engavetamento de 100 carros em fevereiro de 2025. Quando não há mais espaço para crescer para os lados, a única opção que resta é cavar fundo. Diante desse cenário apocalíptico, o governo de Ontário ressuscitou uma ideia que é tão ambiciosa quanto aterrorizante: construir um túnel contínuo de 50 quilômetros sob a cidade mais densamente povoada do país. Não estamos falando de um simples buraco no chão. O plano técnico prevê uma estrutura que desafia a engenharia moderna. Imagine um complexo subterrâneo de 3 andares, um verdadeiro bolo de camadas feito de concreto reforçado e aço. Um nível seria dedicado exclusivamente ao tráfego que flui para o leste. Outro nível, isolado, levaria os veículos para o oeste. E o terceiro nível, talvez o mais crucial, seria reservado para o peso pesado, caminhões de carga e transporte público. A ideia é conectar Brampton e Mississauga, no oeste, a Markham e Scarborough, no leste, criando uma via expressa que ignora completamente o caos da superfície. O primeiro-ministro Doug Ford já colocou este projeto na lista de prioridades nacionais, buscando aprovações ambientais aceleradas. Para realizar essa façanha, seriam necessárias máquinas perfuradoras de túneis, as TBMs, verdadeiros vermes mecânicos de centenas de toneladas que mastigam rocha sólida e deixam para trás um tubo de concreto acabado. Mas desenhar isso em um plano digital é fácil. A realidade física de perfurar sob arranha-céus, bairros residenciais antigos e infraestrutura existente é um pesadelo logístico. Estamos falando de uma cirurgia invasiva no coração geológico de uma metrópole viva, onde um erro de cálculo pode ter consequências catastróficas. Para compreender a verdadeira escala do desafio, precisamos olhar para além das fronteiras do Canadá. A história da engenharia global está repleta de lições duras sobre túneis. O Eurotúnel, que conecta o Reino Unido à França, tem uma extensão semelhante de 50 quilômetros. Mas há uma diferença crucial. Ele transporta apenas trens elétricos. Mesmo assim, para garantir a segurança, foi necessário construir 3 tubos separados para ventilação e evacuação. Agora, imagine um túnel rodoviário dessa extensão, cheio de carros e caminhões emitindo calor e gases de escape. A necessidade de sistemas de ventilação seria monumental. Como você troca o ar de 50 quilômetros de subsolo sem criar chaminés tóxicas em toda a cidade? Olhemos para o Japão, uma nação conhecida por sua proeza técnica. O túnel Yamachi em Tóquio
tem apenas 18 quilômetros, menos da metade do que Toronto propõe. Ainda assim, os engenheiros japoneses levaram mais de 20 anos para concluí-lo. Se o Japão precisou de 2 décadas para 18 quilômetros, quanto tempo Toronto levará para 50? Na Austrália, o túnel North Connex de Sydney, com apenas 9 quilômetros, exigiu torres de exaustão enormes para dissipar a poluição, gerando protestos dos moradores. Na Índia, o túnel Zojila requer saídas de emergência a cada 250 metros. Aplicar esses padrões de segurança sobre Toronto significaria construir milhares de poços de acesso, sistemas de supressão de incêndio e salas de pânico subterrâneas. A densidade de tecnologia necessária para manter as pessoas vivas e seguras a 30 metros de profundidade é algo que raramente foi tentado nessa escala em um túnel rodoviário urbano. Essa complexidade técnica nos leva diretamente ao aspecto mais chocante de todo o projeto: o preço. Projetos de túneis têm uma reputação notória de estourar orçamentos. Em Ottawa, um estudo para um túnel minúsculo de 3 quilômetros custou milhões, e o projeto explodiu para 2 bilhões antes de ser cancelado. Em Seattle, o túnel SR-99, de apenas 3 quilômetros, custou 3,3 bilhões de dólares e sofreu anos de atrasos quando a máquina perfuradora quebrou no subsolo. Agora, aplique essa matemática ao monstro de Toronto. As estimativas iniciais mais conservadoras sugerem que apenas 10 quilômetros custariam 1,7 bilhões de dólares. Quando você extrapola isso para a extensão total de 50 quilômetros e adiciona a complexidade dos 3 níveis, o custo total estimado atinge a marca vertiginosa de 90 bilhões de dólares americanos. Se incluírem linhas ferroviárias como prometido, a conta pode subir para 130 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, esse valor é comparável a todo o orçamento anual de defesa do Canadá. É dinheiro suficiente para construir mais de 100 hospitais de última geração. E o tempo? Especialistas preveem que, no melhor cenário, a construção levaria de 15 a 20 anos. Estamos falando de 2 décadas de obras. Tentar acelerar o processo exigiria comprar mais máquinas perfuradoras, cada uma custando cerca de 150 milhões de dólares. E mesmo com todo o dinheiro do mundo, a geologia é imprevisível. Uma máquina quebrada, um lençol freático inesperado ou uma falha na rocha podem paralisar o trabalho por meses, enquanto o medidor de custos continua girando furiosamente. Mas o custo financeiro é apenas metade da história. O custo físico para a região seria devastador. Para abrir um buraco desse tamanho, os engenheiros teriam que remover dezenas de milhões de toneladas de terra e rocha. Imagine uma frota interminável de caminhões basculantes, dia e noite, transportando essa montanha de detritos para fora da cidade. Isso equivale a centenas de milhares de viagens, adicionando ainda mais tráfego e poluição às estradas que o projeto promete aliviar. Um estudo interno do governo sugere que a poluição do ar durante a construção poderia ser 20 a 30 vezes pior do que a de uma obra rodoviária normal. As comunidades locais vivem com medo do barulho constante das perfuratrizes e da poeira fina que cobriria seus bairros. Há também o risco geológico real de subsidência, o solo assentando e afundando acima do túnel, o que poderia rachar fundações de casas e edifícios na superfície. Ambientalistas alertam que a rota proposta atravessa ecossistemas vitais, como o rio Don e áreas úmidas que servem de refúgio para a vida selvagem. Além disso, há a questão dos recursos. Um projeto dessa magnitude agiria como um buraco negro para materiais de construção. Ele sugaria todo o suprimento de concreto e aço de Ontário. Isso criaria uma escassez artificial, fazendo disparar os preços para qualquer outra pessoa que quisesse construir uma casa, um hospital ou uma escola. O mercado de construção da província poderia ficar paralisado, refém de um único megaprojeto. No entanto, apesar dos riscos titânicos e do caos potencial, há um argumento sedutor que mantém o projeto vivo. Se funcionar, os benefícios seriam transformadores. Modelos do Ministério dos Transportes mostram que, sem intervenção, até 2031, as viagens na atual rodovia 401 demorarão 90 minutos a mais do que hoje. O túnel promete apagar esse futuro sombrio. Ao desviar caminhões e trânsito de passagem para o subsolo, a superfície voltaria a fluir.
Isso teria um efeito cascata em toda a cadeia de suprimentos da América do Norte. Fábricas em Detroit receberiam peças a tempo. Armazéns em Ontário operariam com eficiência máxima. A economia de combustível e horas de trabalho seria imensa. Além disso, um túnel é um ambiente controlado. Sem cruzamentos, sem saídas abruptas, sem neve ou chuva, o risco de acidentes cai drasticamente. A segurança seria incomparável. E há a promessa de transporte público rápido. Trens ou ônibus voando pelo subsolo a velocidades constantes, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa. Para a economia local, a construção criaria 10 mil empregos diretos, sustentando famílias de engenheiros e operários por uma geração inteira. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. O túnel sob a rodovia 401 é a maior aposta de infraestrutura já concebida na América do Norte. Se for bem sucedido, será uma maravilha do mundo moderno. Um novo padrão de eficiência que fará a Interestadual 95 parecer obsoleta. O Canadá terá resolvido seu maior problema logístico e garantido seu futuro econômico. Mas se falhar, se os custos dobrarem como tantos outros megaprojetos, ou se a construção se arrastar indefinidamente, Ontário herdará uma dívida que sufocará seus serviços públicos por décadas. Será um monumento inacabado à ambição desmedida. As máquinas ainda estão silenciosas. O solo ainda está intacto. Mas a decisão precisa ser tomada. Continuar sangrando bilhões no congestionamento ou arriscar tudo em uma visão subterrânea? A única certeza é que o preço de não fazer nada já se tornou alto demais para pagar. Imagine dirigir por uma estrada suspensa, a uma altura quase 2 vezes maior que a da Torre Eiffel. Você está tão alto que seu carro não apenas passa sobre o rio, ele atravessa literalmente as nuvens. Esta é a realidade vertiginosa da Ponte Huajiang, inaugurada em setembro de 2025, que quebrou o recorde mundial com um tabuleiro flutuando a 625 metros de altura. Mas a loucura não para na altitude. Bem no topo de uma das torres de sustentação, engenheiros construíram um café de vidro pairando sobre o abismo. Bem-vindos à fronteira final da engenharia, onde o impossível se torna concreto. Para entender por que a humanidade decidiu desafiar a gravidade dessa maneira, precisamos olhar para baixo, para o pesadelo geográfico onde tudo começou. Estamos na província de Guizhou, no oeste da China, uma terra que parece ter sido amassada por mãos gigantes. Mais de 92% desta região é coberta por montanhas afiadas e planaltos implacáveis. 8 grandes rios rasgam a paisagem, criando vales tão profundos que durante séculos isolaram milhões de pessoas do resto do mundo. Aqui, o transporte não é apenas difícil, é uma batalha constante contra a natureza. A missão era construir a Via Expressa Liuji-Anlong, uma artéria vital para conectar comunidades esquecidas. Mas no caminho estava o desfiladeiro Huajiang, cortado pelo rio Beipan. Os engenheiros se depararam com um dilema brutal. Eles tinham 2 opções e ambas pareciam terríveis. A primeira, construir a estrada em uma rota mais suave. Mas isso exigiria colocar a ponte perigosamente perto do pico da montanha, onde os ventos são assassinos. A segunda opção, descer a ponte para uma altura menor. Parece mais seguro, certo? Errado. Isso forçaria a estrada a passar por uma série de encostas instáveis e túneis longos, aumentando drasticamente o risco de deslizamentos e acidentes. Foi uma escolha entre o fogo e a frigideira. No final, eles escolheram o desafio supremo: elevar a estrutura para a Zona da Morte, a 2.050 pés, ou 625 metros de altura. Mas a altura era apenas metade do problema. O desfiladeiro tem a forma de um V gigantesco, criando um vão livre de mais de 1.400 metros entre os penhascos. Nesta escala monstruosa, as regras normais da engenharia param de funcionar. A ponte de viga rígida mais alta do mundo colapsaria sob o próprio peso. A ponte em arco mais longa não alcançaria o outro lado. Até mesmo as maiores pontes estaiadas não teriam força muscular suficiente para cruzar esse vazio. Só restava uma solução: uma ponte pêncil de vão ultralongo, uma fita de aço e concreto pendurada no céu.
A teoria é simples: levante 2 torres, jogue 2 cabos e pendure a estrada. Mas na prática, quando se está construindo uma estrutura da altura do edifício mais alto do mundo, em um terreno que rejeita a presença humana, nada é simples. Antes de podermos tocar o céu, precisávamos garantir que a ponte não fosse arrancada da terra. A fundação apresentou o primeiro desafio mortal. O solo aqui não é sólido, é rocha desgastada, cheia de rachaduras invisíveis e águas subterrâneas traiçoeiras. Um erro de cálculo aqui, e a torre poderia deslizar para o abismo. A resposta dos engenheiros foi força bruta, combinada com precisão cirúrgica. Eles cravaram 24 estacas de concreto maciço profundamente no ventre da terra, reforçadas com aço projetado para resistir a terremotos. Eles não apenas construíram sobre a rocha, eles costuraram a torre na montanha. Mais uma ponte pêncil vive e morre por suas âncoras. Pense nelas como os músculos que seguram a corda em um cabo de guerra titânico. Essas âncoras precisam suportar a tensão de milhares de toneladas, puxando constantemente para o centro do vale. No lado de Zhenfeng, a solução foi massa pura. Eles construíram uma âncora de gravidade. Um bloco de concreto colossal com um volume de 164 mil metros cúbicos. Para você ter uma ideia do tamanho, isso é concreto suficiente para encher dezenas de piscinas olímpicas. Tudo compactado em um único cubo inamovível na encosta da montanha. No entanto, do outro lado, em Guanling, a natureza jogou uma curva. Havia uma montanha íngreme atrás da torre, mas quase nenhum terreno plano para construir um bloco de concreto gigante. O espaço era inexistente. Se eles não podiam construir sobre a montanha, eles construiriam dentro dela. Os engenheiros optaram por uma âncora de túnel. Eles escavaram profundamente na rocha viva e fixaram os cabos diretamente no esqueleto da montanha. Em vez de lutar contra a geologia, eles a usaram como aliada, transferindo a tensão insana dos cabos para a própria massa do planeta. Foi uma solução genial que economizou espaço e aumentou a estabilidade de todo o sistema. Com as fundações travadas, começou a ascensão dos titãs. As 2 torres principais começaram a subir, degrau por degrau, em direção às nuvens. Uma torre atingiu 262 metros e a outra 205 metros. Lembre-se, essas não são torres de escritório protegidas na cidade. Elas estão empoleiradas na beira de um precipício, expostas a ventos que uivam pelo corredor do desfiladeiro. Elas são os pilares que seguram o mundo. Essas torres foram projetadas para serem a espinha dorsal de todo o sistema, sustentando 2 cabos principais que pesam mais de 9.000 toneladas cada. A estabilidade aqui não é negociável. A estrutura é reforçada com aço de alta resistência, capaz de suportar não apenas o peso dos caminhões, mas vibrações violentas e atividade sísmica por décadas. Imagine segurar uma fita de aço no ar, enquanto um terremoto tenta sacudir suas mãos. É isso que essas torres fazem, imóveis, dia após dia. Agora, o vazio entre as torres precisava ser conquistado. O primeiro passo foi instalar a Catwalk, uma passarela temporária, balançando centenas de metros acima do rio, onde os trabalhadores arriscariam tudo para tecer os cabos. Mas havia um problema óbvio: como passar a primeira linha através de um abismo de 1.400 metros? Você não pode usar um helicóptero com segurança nesses ventos, e um barco lá embaixo é inútil. A solução veio da tecnologia moderna: drones de alta potência. Eles voaram através do desfiladeiro, carregando a linha piloto, guiando o fio com uma precisão que mãos humanas jamais conseguiriam. Com a linha piloto no lugar, a passarela tomou forma. O palco estava pronto para a fase mais crítica, a construção dos cabos principais. Estes não são cabos comuns, eles são a linha da vida da ponte. Cada cabo principal é composto por dezenas de milhares de fios de aço torcidos juntos. É uma operação de precisão maníaca. Na passarela suspensa, trabalhadores instalaram fio por fio. Cada cordão individual é feito de 91 fios de aço de alta resistência, cada um com apenas 5,7 milímetros de diâmetro. Eles puxaram esses fios para frente e para trás, entre as âncoras 217 vezes para cada cabo. E aqui está onde a engenharia encontra a arte.
Tudo isso foi feito sob supervisão de GPS para garantir que o erro de posicionamento fosse menor que 2 milímetros. 2 milímetros. Em uma estrutura de 1,5 km, sujeita a ventos de alta altitude, essa margem de erro é praticamente zero. Uma vez que todos os fios estavam no lugar, uma máquina de compactação percorreu o cabo, espremendo-os em um cilindro denso e perfeito, que foi então embrulhado em camadas de proteção para resistir à corrosão e ao tempo. Somente quando essas artérias de aço de 9.000 toneladas estavam prontas, a ponte poderia realmente começar a parecer uma ponte. Chegou o momento da verdade, suspender o tabuleiro, a estrada onde você e eu vamos dirigir. Primeiro desceram os suspensórios verticais, garras de aço presas aos cabos principais. Então começou o levantamento pesado. O tabuleiro da ponte não foi construído no local. Ele foi montado como um quebra-cabeça gigante no ar. 93 segmentos de aço, cada um pesando centenas de toneladas, foram içados um por um a partir do centro do vale. Imagine um guindaste puxando um peso colossal a mais de 600 metros de altura. O vento tenta girar a peça, a gravidade luta contra ela. Os engenheiros tiveram que ajustar constantemente a tensão para garantir que a ponte não se inclinasse ou torcesse. Foi um balé industrial lento e perigoso, mas a inovação não parou no aço. A construção da ponte Huajiang exigiu uma quantidade alucinante de concreto, 439 mil metros cúbicos. Para visualizar isso, imagine 176 piscinas olímpicas cheias de concreto até a borda. Em vez de apenas consumir recursos, os engenheiros usaram a cabeça. Eles pegaram a rocha residual escavada das montanhas, lixo industrial basicamente, e a trituraram em um pó mineral verde de alta performance. Eles usaram esse pó para substituir 20% do cimento em cada metro cúbico. Isso não apenas economizou dinheiro, mas protegeu o meio ambiente, transformando resíduos em força estrutural. É a prova de que monstros de concreto também podem ser inteligentes. A estrutura estava pronta, o aço brilhava ao sol, o concreto estava curado. Mas será que aguentaria? Não havia espaço para dúvidas. Em agosto de 2025, eles realizaram o teste de carga definitivo. Eles não usaram sacos de areia ou computadores. Eles usaram força bruta. 96 caminhões pesados, carregados até o limite, rolaram para a ponte. Estamos falando de um peso total de 3.700 toneladas de aço e carga esmagando o tabuleiro. Enquanto os motores rugiam e os pneus pressionavam o asfalto novo, mais de 400 sensores espalhados pela ponte monitoravam cada suspiro da estrutura. Eles mediam a deformação, a tensão nos cabos, a vibração. Se a ponte cedesse 1 centímetro além do previsto, seria um fracasso, mas ela se manteve firme. O teste confirmou não apenas a segurança absoluta, mas a precisão dos cálculos feitos anos antes. Os desafios enfrentados pela equipe humana foram brutais. O desfiladeiro Huajiang é um túnel de vento natural. As rajadas podem atingir o nível 14 na escala Beaufort, força de furacão. O trabalho tinha que parar sempre que o vento passava do nível 6 para não jogar os trabalhadores no abismo. Eles começavam às 6 da manhã e trabalhavam até a escuridão total, endireitando cabos emaranhados pelo vento com as próprias mãos. Foi uma guerra de resistência humana contra a fúria dos elementos. E quem venceu? Nós vencemos. Onde antes havia uma barreira intransponível que exigia 3 horas de viagem tortuosa por estradas de montanha perigosas, agora existe uma linha reta. O tempo de viagem caiu para apenas 1h30. A ponte conectou a Via Expressa G56, abrindo rotas comerciais vitais entre a China e o Sudeste Asiático, trazendo empregos e turismo para uma região que antes era esquecida pelo tempo. E assim voltamos ao topo, àquele café nas nuvens a 625 metros de altura. Imagine-se lá, segurando uma xícara de café, olhando para baixo através do piso de vidro, vendo o rio como um fio prateado a mais de meio quilômetro de distância. A ponte Huajiang é mais do que 439 mil metros cúbicos de concreto, ou 9.000 toneladas de cabos de aço. É a prova física de que não existe impossível quando a ambição humana encontra a precisão da engenharia. O que era um abismo mortal é agora uma varanda com vista para o futuro.
Da poeira das explosões à suavidade do asfalto, transformamos o caos da natureza em uma linha perfeita de ordem. Isso é o poder da indústria. No século XX, os Estados Unidos ergueram um império de concreto com mais de 90 mil barragens, iluminando cidades e domando a natureza. Mas hoje, engenheiros estão usando dinamite para destruir o que levaram décadas para construir. Por que demolir a própria infraestrutura que sustenta a economia? A resposta não é o lucro, mas um peixe de 45 quilos que se recusou a ser esquecido. Esta é a história do maior experimento de engenharia reversa do mundo, onde explodir o passado se tornou a única maneira de salvar o futuro. Para entender a magnitude do que foi perdido, precisamos viajar no tempo, para um momento antes do rugido das máquinas pesadas abafar o som da água corrente. Imagine o rio Elba não como ele é hoje, mas como uma artéria pulsante de vida pura no noroeste do Pacífico. Este não era apenas um curso d'água, era uma superestrada biológica que transportava uma carga preciosa. 400 mil salmões todos os anos. Não estamos falando de peixes pequenos. Estamos falando do lendário salmão Chinook. Gigantes reais que podiam pesar mais de 45 quilogramas. Tente visualizar isso. Um único peixe com o peso de um adolescente humano, lutando contra a correnteza com uma força muscular pura, impulsionado por um instinto antigo gravado em seu DNA. Eles não vinham apenas para desovar. Eles vinham para alimentar a terra. O ecossistema funcionava como uma máquina perfeitamente lubrificada. O rio estendia-se por 112 quilômetros, serpenteando pelas florestas antigas do Parque Nacional Olympic. Era um labirinto complexo de cascalho, troncos caídos e canais laterais, projetado pela própria natureza para proteger a vida nova. E aqui está a matemática visual mais fascinante desse sistema. Quando esses gigantes morriam após a desova, seus corpos em decomposição liberavam nitrogênio e fósforo colhidos no oceano profundo, diretamente no solo da floresta. A ciência moderna confirmou algo que parece impossível. Até 25% do nitrogênio encontrado nas árvores gigantescas ao longo das margens veio do mar, transportado para o interior exclusivamente pelo salmão. A floresta literalmente era feita de peixe. O povo Lower El-Ha-Clalam sabia disso há milênios. Para eles, o rio não era um recurso, era o centro de seu universo espiritual e físico. Mas essa harmonia de milhares de anos estava prestes a colidir com a parede fria e implacável do progresso industrial. O silêncio caiu sobre o rio em duas etapas brutais. A primeira veio em 1913, com a conclusão da barragem Elba. Localizada a apenas alguns quilômetros do oceano, ela funcionou como uma guilhotina, cortando o acesso à maior parte do rio. Mas a ambição humana não parou por aí. Em 1927, engenheiros marcharam para dentro de um desfiladeiro íngreme e ergueram a barragem Glynne's Canyon. Eram monumentos ao poder humano, projetados para alimentar serrarias e iluminar a cidade em expansão de Port Angeles. Naquela época, a eletricidade era o novo Deus, e o salmão era apenas um detalhe esquecível. O erro de engenharia foi catastrófico em sua simplicidade. Nenhuma das barragens foi construída com escadas para peixes. Para a barragem Glynne's Canyon, presa entre paredes de rocha verticais de 60 metros de altura, os engenheiros da época disseram que era impossível. Eles escolheram a energia em vez da vida. O resultado foi um colapso imediato e devastador. De um dia para o outro, mais de 112 quilômetros de habitat de desova intocado foram trancados atrás de paredes de concreto intransponíveis. Os números contam a história de um massacre silencioso. As corridas de salmão, que antes enchiam o rio com centenas de milhares de corpos prateados, despencaram para menos de 3.000 peixes. Foi um apocalipse ecológico. Sem o salmão, o motor de nutrientes parou. As árvores pararam de receber seu fertilizante oceânico. Insetos aquáticos desapareceram. Pássaros e ursos que dependiam desse banquete anual minguaram. O rio tornou-se um corpo sem alma, fluindo mecanicamente para o mar, privado de seu propósito biológico. Por quase um século, o concreto venceu.
Acreditava-se que o dano era irreversível, que o preço do progresso tinha sido pago e que não havia reembolso. Mas o tempo é o maior inimigo do concreto. No final do século XX, as barragens tornaram-se relíquias obsoletas. Sua produção de energia era insignificante para os padrões modernos e os custos para mantê-las seguras estavam disparando. Além disso, a consciência nacional havia mudado. O local agora era parte de um parque nacional protegido. A América enfrentou uma escolha impossível: gastar milhões para remendar velhas estruturas inúteis ou fazer algo que nunca tinha sido feito nessa escala: admitir o erro e demolir tudo. Em 1992, o Congresso aprovou a remoção. Mas dizer "vamos demolir" é fácil. Fazer isso é um pesadelo logístico e de engenharia. Você não pode simplesmente colocar dinamite na base e explodir tudo de uma vez. Havia uma bomba relógio escondida atrás daquelas paredes. 20 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Areia, lodo, terra e detritos acumulados por 100 anos. Se as barragens fossem rompidas de repente, essa avalanche de lama desceria o rio como um tsunami de sufocamento, matando toda a vida restante até o oceano e destruindo o estuário. A demolição, iniciada em 2011, teve que ser uma cirurgia de precisão em escala industrial. Imagine escavadeiras hidráulicas gigantescas, empoleradas precariamente no topo de um abismo de concreto, martelando a estrutura centímetro por centímetro. Foi um processo lento, calculado e tenso. A água foi baixada em etapas rigorosamente controladas, permitindo que o rio levasse o sedimento gradualmente, digerindo um século de bloqueio pedaço por pedaço. Durante 3 anos, o vale ecoou com o som de britadeiras e o estrondo de concreto caindo. Foi a maior remoção de barragens da história dos Estados Unidos, um projeto que custou 325 milhões de dólares. O mundo assistiu, prendendo a respiração. A grande questão não era se as barragens cairiam, mas se o rio ainda estava vivo o suficiente para se lembrar do que costumava ser. O momento em que a última barreira caiu não foi marcado por discursos políticos, mas pelo som da água, rugindo livre pela primeira vez em 100 anos. E o que aconteceu a seguir chocou até os biólogos mais otimistas. A natureza não precisou de um manual de instruções, ela só precisava que saíssemos do caminho. A resposta foi elétrica e imediata. Poucos meses após a abertura do canal, antes mesmo que a poeira do concreto assentasse completamente, os primeiros salmões Chinook foram vistos empurrando-se para águas que seus ancestrais não visitavam há 10 gerações. Como eles sabiam? A ciência revelou algo fascinante. Não foram apenas os remanescentes locais que voltaram. Salmões de rios vizinhos, percebendo a nova oportunidade química na água, desviaram suas rotas para recolonizar o Eluá. Foi uma corrida do ouro biológica. Em poucos anos, todas as 5 espécies de salmão do Pacífico estavam de volta. Eles nadaram até o sopé das montanhas, ocupando cascalhos virgens. E com o peixe, a floresta acordou. Foi um efeito dominó de vida. Com os corpos dos salmões em decomposição nas margens, o nitrogênio voltou ao solo. Os insetos aquáticos explodiram em número. O melro d'água, uma ave que depende desses insetos, começou a nidificar novamente nas margens. As lontras de rio voltaram a brincar nas corredeiras. Ursos negros saíram das sombras da floresta para pescar. Até a foz do rio na costa foi transformada. Os sedimentos liberados reconstruíram praias de areia que haviam sido erodidas pelo mar, criando novos habitats para caranguejos e mariscos. O Eluá provou que a resiliência da natureza é explosiva. Não foi uma recuperação lenta e dolorosa. Foi um renascimento violento e alegre. A vida estava apenas esperando a porta abrir. O sucesso estrondoso no Eluá enviou ondas de choque por todo o mundo da engenharia e conservação. Ele provou que o impossível era viável. E agora, os olhos se voltam para o sul, para um desafio ainda maior, onde as apostas são multiplicadas. O rio Klamath. Aqui não estamos falando de 2 barragens em um parque nacional. Estamos falando de um sistema colossal de 4 megabarragens, estrangulando um dos rios mais importantes da Califórnia e do Oregon. Por décadas, o Klamath foi um campo de batalha.
De um lado, tribos indígenas e pescadores, vendo suas culturas e meios de subsistência morrerem junto com os peixes. Do outro, agricultores e empresas de energia, agarrados à infraestrutura do século XX. A qualidade da água tornou-se tão tóxica que matou dezenas de milhares de peixes adultos em um único verão catastrófico. Mas a lição do Elwha foi clara. Meias medidas não funcionam. Escadas de peixes não seriam suficientes. No início da década de 2020, começou a maior demolição de barragens da história mundial no Klamath. A escala é atordoante. Máquinas devoradoras de concreto estão agora mesmo apagando 4 gigantes do mapa. E assim como no Elwha, os primeiros sinais são de esperança. O salmão já começou a ser avistado em tributários que estavam secos de vida há meio século. O Klamath está provando que, mesmo em sistemas massivos e complexos que atravessam fronteiras estaduais, a cirurgia radical é possível e a cura pode ser rápida. Mas não se iluda pensando que a guerra acabou, ou que a vitória é fácil em todos os lugares. Existe um lugar onde o concreto ainda segura a linha, onde a batalha entre economia e ecologia está em um impasse brutal. O rio Snake. Este é o maior afluente do poderoso rio Columbia, e suas águas são guardadas por 4 barragens maciças no Baixo Snake. Diferente do Elwha, essas barragens não são relíquias inúteis. Elas são titãs econômicos. Elas transformaram o interior árido em um celeiro agrícola através da irrigação. Elas criaram uma hidrovia interior que permite que barcaças gigantescas naveguem centenas de quilômetros para o interior, transportando trigo para o mercado global. E elas geram uma quantidade massiva de energia hidrelétrica. Mas o custo é a quase extinção do salmão e da truta. Gastamos bilhões de dólares em soluções tecnológicas bizarras. Transportamos peixes jovens em caminhões e barcos ao redor das barragens. Construímos escadas de peixes de alta tecnologia. Derramamos água em momentos específicos. Nada funcionou. Os peixes continuam a desaparecer. Aqui, a escolha não é clara. Remover as barragens do Snake poderia salvar o salmão da extinção, mas poderia abalar a segurança alimentar, aumentar os custos de energia e eliminar empregos. É o dilema definitivo do século XXI. Estamos dispostos a sacrificar conveniência econômica imediata para evitar um colapso ecológico permanente. A tecnologia nos trouxe até aqui, mas a tecnologia não pode substituir um rio vivo. O impasse no Snake nos força a olhar no espelho e perguntar o que realmente valorizamos. Enquanto as águas do Elwha correm livres e os salmões do Klamath redescobrem suas casas perdidas, aprendemos uma verdade humilde e poderosa. Durante 100 anos pensamos que éramos os mestres da terra, capazes de dobrar rios à nossa vontade com aço e cimento. Mas a maior conquista da engenharia moderna não foi construir a maior barragem, foi ter a coragem de derrubá-la. A natureza não precisa da nossa tecnologia para se consertar. Ela só precisa do nosso espaço. O retorno explosivo da vida, no momento em que o concreto caiu, é a prova definitiva de que o planeta tem uma capacidade infinita de perdoar nossos erros, se apenas pararmos de cometê-los. A era da construção de barragens acabou. A era da restauração começou. E a pergunta que deixo para você, enquanto olhamos para a força imparável da água, rompendo as barreiras do passado, é esta: até onde estamos dispostos a ir para desfazer o que fizemos? O futuro não é construído com mais concreto, é construído deixando o rio correr. O que você faria se a decisão fosse sua? Em 1997, uma frota de 1.000 caminhões pesados invadiu um parque nacional intocado. Eles não trouxeram suprimentos, mas 12.000 toneladas de lixo podre e ácido. O local virou um inferno de moscas e mau cheiro. A empresa foi processada, o projeto cancelado e a terra abandonada como um crime tóxico. Mas quando voltaram 16 anos depois, encontraram algo que a ciência não conseguia explicar. Como o lixo mais nojento da indústria criou a floresta mais densa da região? Para entender esse milagre industrial, precisamos primeiro olhar para o chão. A Costa Rica é famosa por ser um paraíso verde, um gigante biológico que guarda 6% de toda a vida do planeta em um pedaço minúsculo de terra.
Mas na década de 90, a região de Guanacaste escondia um segredo feio. Não era floresta, era um deserto verde, exaurido pela fome humana por carne. Durante décadas, essa terra não viu árvores, apenas cascos de gado. Milhares de bois pisotearam o solo dia após dia, compactando a terra até ela ficar dura como concreto. A chuva batia e escorria, sem penetrar. Os nutrientes desapareceram. E quando a terra morreu, um inimigo oportunista tomou conta. Uma grama africana invasora, trazida de outro continente, espalhou-se como um vírus. Ela crescia alta, bloqueava o sol e, na estação seca, transformava-se em combustível puro para incêndios devastadores. 40 mil hectares de terra foram declarados clinicamente mortos. Engenheiros florestais tentaram de tudo. Plantaram árvores que morreram de sede. Trouxeram máquinas para arar o solo, mas a grama sempre voltava. A natureza estava travada em um ciclo de destruição. Para quebrar esse ciclo, não bastava plantar sementes. Era preciso algo muito mais radical. Era preciso uma bomba de nutrientes tão massiva que chocasse o sistema de volta à vida. E a munição para essa bomba estava sendo produzida a poucos quilômetros dali, em uma fábrica que não sabia o que fazer com seu lixo. A fábrica se chamava Del Oro. Era uma gigante do processamento de frutas, uma máquina industrial que esmagava milhares de laranjas todos os dias para extrair o suco que o mundo bebia no café da manhã. Mas para cada copo de suco, sobrava uma montanha de cascas, bagaço e polpa ácida. Era um pesadelo logístico, onde colocar toneladas de lixo úmido que apodrece em horas. Queimar era caro e sujo. Aterros sanitários estavam lotados. Foi então que dois ecologistas visionários, Daniel Jansen e Winnie Hallwachs, olharam para aquele lixo e não viram um problema. Eles viram energia pura. Eles propuseram um acordo que parecia loucura para qualquer advogado ou engenheiro tradicional. A ideia era simples. A fábrica Del Oro doaria uma parte de suas terras para expandir o Parque Nacional. Em troca, eles teriam permissão para despejar seus resíduos industriais diretamente no solo degradado do parque, sem pagar um centavo, sem tratamento, sem filtros, sem frescuras. Apenas a transferência bruta de biomassa da fábrica para a floresta. Era uma aposta de alto risco. A teoria dizia que as cascas matariam a grama invasora e alimentariam o solo. Mas na prática, ninguém nunca tinha tentado algo nessa escala. Despejar lixo industrial em uma área de conservação soava como uma sentença de morte, não como um remédio. Mas com a terra já morta, o que havia a perder? O contrato foi assinado. Os motores dos caminhões foram ligados. A Operação Laranja estava prestes a começar. O que aconteceu a seguir foi uma demonstração de força bruta logística. Durante o ano de 1997, a estrada para o parque tornou-se uma esteira transportadora de caminhões caçamba. Dia após dia, eles despejavam suas cargas. Não estamos falando de algumas carriolas de compostagem. Estamos falando de 12 mil toneladas. Para visualizar isso, imagine o peso de quase 2 torres Eiffel, feitas de casca de laranja, jogadas em um pedaço de terra do tamanho de 3 campos de futebol. A paisagem mudou instantaneamente. O solo cinzento e duro desapareceu sob uma camada espessa, laranja e gelatinosa. Em alguns lugares, a pilha de cascas chegava à cintura de um homem adulto. E então, o sol tropical fez o seu trabalho. O calor de 30 graus cozinhou a mistura. A decomposição começou com violência. O cheiro era indescritível, uma mistura ácida de frutas cítricas fermentadas e podridão que impregnava o ar e as roupas. Nuvens de moscas, densas como fumaça preta, ergueram-se sobre a área. Larvas cobriram o chão. Para um observador comum, aquilo era o apocalipse. Parecia que a indústria tinha vomitado na natureza. Não havia beleza ali, apenas o caos biológico em sua forma mais crua e nojenta. Mas, invisível aos olhos humanos, sob aquela camada fétida, a química do solo estava mudando. A grama africana, que resistiu a incêndios e secas, encontrou algo que não podia vencer: a escuridão total e o peso esmagador de toneladas de biomassa. Mas o mundo humano não tem a paciência da natureza. Enquanto os micróbios começavam seu banquete silencioso, o barulho começou nos tribunais.
A visão de caminhões despejando lixo em um parque nacional foi demais para a opinião pública. E pior ainda, atraiu a atenção da concorrência. A Tico Fruit, uma empresa rival que também produzia suco, ficou furiosa. Não porque se importassem com as moscas, mas porque a Del Oro tinha encontrado uma maneira gratuita de se livrar do lixo, enquanto a Tico Fruit ainda pagava caro por isso. Era uma guerra comercial disfarçada de preocupação ambiental. A Tico Fruit processou a Del Oro. Eles alegaram que as cascas eram lixo tóxico, que a acidez destruiria os rios locais e que as pragas destruiriam as plantações vizinhas. Foi uma batalha midiática suja. Manchetes gritavam sobre a destruição do parque. A pressão política montou. Os cientistas tentaram explicar que a feiura era temporária, que a decomposição era parte da cura. Mas ninguém quis ouvir. Em 1998, a Suprema Corte da Costa Rica bateu o martelo. O projeto foi declarado ilegal. Os cientistas foram expulsos. A Del Oro foi proibida de despejar mais uma única casca. O experimento foi encerrado com a marca da vergonha. Uma placa foi colocada no local, mas logo foi engolida pelo mato. Os 3 hectares de terra cobertos de lixo podre foram deixados para trás, esquecidos por todos. Ninguém voltou para medir, ninguém voltou para ver. Por 16 anos, aquele pedaço de terra desapareceu do mapa. O tempo passou, a chuva lavou as estradas, os governos mudaram e a tecnologia avançou. Em 2013, um estudante de doutorado chamado Timothy Trower estava nos Estados Unidos, revirando arquivos antigos, quando encontrou uma menção a esse experimento fracassado. Ele ficou obcecado com uma pergunta: o que aconteceu com aquelas 12.000 toneladas? Elas ainda estavam lá. O solo tinha virado um deserto ácido, como previram os críticos. Ele decidiu voar para Costa Rica para descobrir, mas a expedição virou um filme de mistério. Trower tinha as coordenadas de GPS e mapas antigos, mas nada fazia sentido. Onde o mapa dizia que deveria haver um pasto aberto e seco, ele encontrava uma parede impenetrável de vegetação. Eles andaram sob o sol escaldante, cortando cipós com facões, suando, achando que o equipamento estava quebrado. Devemos estar no lugar errado, pensaram. Eles procuravam um deserto, mas estavam cercados por uma selva gigante. Até que, no meio do mato, o pé de alguém bateu em algo duro. Era a placa. A velha placa amarela que marcava o local do despejo, agora enferrujada e quase engolida pelas raízes de uma árvore gigante. O choque foi total. Eles não estavam perdidos. Eles estavam parados exatamente em cima do lixão. Mas o lixo tinha desaparecido. O pasto tinha desaparecido. Em seu lugar, erguia-se uma catedral verde. A equipe de Trower começou a medir, e os dados que coletaram deixaram a comunidade científica de queixo caído. Não era apenas algumas árvores a mais. Era uma revolução total. Eles compararam a área das laranjas com a área vizinha, que não recebeu lixo. A diferença era brutal. A biomassa aérea, ou seja, a quantidade de madeira e folhas vivas, era 176% maior no local do despejo. Era quase o triplo da vida. A grama africana assassina desapareceu completamente. Nem um único pé sobrou. O solo, antes duro e cinza, agora era preto, rico e úmido, carregado de nutrientes que você só encontra em florestas virgens antigas. A copa das árvores era tão densa que bloqueava quase toda a luz do sol, mantendo o chão fresco e úmido mesmo no verão. E o mais incrível, a diversidade de espécies explodiu. Não era uma monocultura, era uma complexa teia de vida, com figueiras gigantes, cipós e árvores de madeira de lei. E tudo isso aconteceu de graça, sem irrigação, sem pesticidas, sem tratores. Por 16 anos, nenhum humano tocou naquele chão. A natureza pegou o nosso lixo, quebrou cada molécula e construiu um novo mundo. Mas como? Como cascas ácidas criaram vida? A resposta está na escala. Quando você joga uma casca de banana no chão, nada acontece. Mas quando você joga 12.000 toneladas de açúcar, água e fibra, você cria um reator biológico. As cascas sufocaram a grama invasora instantaneamente, tirando a luz dela. Ao mesmo tempo, essa montanha de comida disparou uma explosão populacional de micróbios, fungos e insetos. Foi um banquete microscópico.
Esses pequenos trabalhadores quebraram a matéria orgânica em velocidade recorde, liberando calor e nutrientes diretamente na terra. O solo tornou-se uma esponja de recursos. As sementes de árvores locais, trazidas pelo vento ou por pássaros, caíram nesse berço perfeito e cresceram com uma velocidade que seria impossível em condições normais. Mas atenção, isso não é mágica, é engenharia biológica. E como toda engenharia, tem riscos. Funcionou aqui porque o solo não era tóxico, apenas pobre. E o clima tropical acelerou a decomposição. Se tentássemos isso no Alasca, ou com lixo plástico misturado, teríamos criado um desastre. A chave foi usar o resíduo certo, no lugar certo, na quantidade massiva certa. Hoje, se você voar sobre Guanacaste, não conseguirá ver onde o lixo foi jogado. A cicatriz desapareceu, curada por uma floresta vibrante. Aquelas 12 mil toneladas que causaram processos judiciais e escândalos, agora são o sangue que corre nas veias dessas árvores gigantes. O crime tornou-se a cura. Essa história nos força a encarar uma verdade desconfortável. Talvez sejamos nós que estamos errados sobre o que é lixo. Na natureza, o lixo não existe. Tudo é combustível. Tudo é um tijolo para a próxima construção. Nós gastamos bilhões tentando consertar a Terra com tecnologia delicada, quando às vezes tudo o que o planeta precisa é que devolvamos a ele os recursos brutos que roubamos, mesmo que eles fedam, mesmo que pareçam feios. A lição da montanha de laranjas é clara. A natureza não precisa da nossa proteção estéril. Ela precisa da nossa colaboração bruta. Se cascas podres podem construir uma selva em 16 anos, o que mais estamos jogando fora hoje que poderia salvar o nosso amanhã? Pense nisso na próxima vez que espremer uma laranja. Sou o narrador do poder da indústria e nos vemos na próxima grande transformação. Imagine uma montanha de lixo tão alta quanto o Monte Fuji. Todos os anos, a humanidade cria 700 milhões de toneladas deste resíduo, abandonando-o em pilhas gigantescas. Mas e se eu lhe dissesse que este lixo é, na verdade, um tesouro escondido que vale milhares de milhões de dólares? Bem-vindo à revolução onde talos mortos ressuscitam para salvar o planeta do plástico. Como é que transformamos restos apodrecidos no novo ouro verde? A nossa história começa numa corrida contra o relógio, em campos que se estendem até perder de vista. Para alimentar o vício mundial em açúcar, a humanidade cultiva e processa uma quantidade alucinante, mais de 1,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar todos os anos. É uma operação titânica, onde a natureza e a máquina colidem. No passado, e ainda hoje em muitas regiões da América do Sul, esta colheita começava com um inferno na terra. Os agricultores ateavam fogo aos campos, criando uma muralha de chamas para queimar as folhas secas e afastar cobras e insetos. Embora eficaz para limpar o terreno, o preço a pagar era terrível. Um smog negro e tóxico cobria os céus por dezenas de quilômetros, sufocando cidades, fechando escolas e paralisando o trânsito. Uma única faísca fora de controle poderia transformar a colheita num mar de fogo incontrolável. Mas o futuro chegou sob a forma de monstros mecânicos de alta tecnologia. Hoje, a colheita moderna rejeita o fogo e abraça a precisão cirúrgica. Colheitadeiras gigantescas, equipadas com cérebros digitais e sensores inteligentes, avançam sobre as plantações. Estas máquinas não apenas cortam, elas sentem o terreno. Os sensores ajustam automaticamente a profundidade das lâminas e a velocidade, garantindo que o corte seja feito rente ao solo, sem ferir as raízes. Esta delicadeza mecânica permite um milagre biológico. A cana regenera-se das mesmas raízes por 3 a 5 temporadas consecutivas, poupando fortunas em replantio. Assim que a lâmina toca o talo, começa a verdadeira emergência. A cana-de-açúcar é um organismo vivo que começa a morrer no momento em que é cortada. Em apenas 24 horas, sob o calor implacável do sol, o teor de açúcar pode despencar até 15% devido à desidratação e à decomposição natural. É uma hemorragia de lucro invisível, por isso não há pausas. Braços hidráulicos automatizados carregam caminhões em movimento, criando um rio de aço e fibra que flui sem parar em direção à fábrica. Cada minuto conta nesta maratona industrial.
Quando estas montanhas de cana chegam à usina, enfrentam o primeiro grande desafio, a limpeza. Pode parecer trivial, mas é uma questão de vida ou morte para a maquinaria. A cana chega coberta de poeira e terra, e misturada a ela vem grãos microscópicos de areia. Se esta areia entrasse na linha de produção, agiria como uma lixa diamantada, destruindo os rolos de aço e paralisando uma linha multimilionária. Por isso, a matéria-prima é bombardeada por jatos de água de alta pressão, removendo qualquer impureza. A água usada é capturada, filtrada e reciclada num ciclo fechado, pois mesmo uma gota de água suja poderia trazer bactérias capazes de azedar todo o lote de açúcar. Limpa e brilhante, a cana entra na câmara de tortura, o triturador. Facas rotativas de alta velocidade rasgam a casca dura e expõem as fibras internas, preparando o material para uma extração máxima. O barulho é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. A massa triturada é então engolida por moinhos colossais que aplicam uma pressão esmagadora. É aqui que os mundos se separam. De um lado sai o sumo doce, o ouro branco que vai para a nossa mesa. Do outro lado, a máquina cospe o bagaço. Uma fibra seca, esmagada e aparentemente inútil. A escala deste desperdício é difícil de compreender. Para cada tonelada de cana esmagada, a indústria gera cerca de 300 kg deste bagaço fibroso. O açúcar extraído representa apenas 1/3 desse volume. Estamos a falar de uma montanha anual de resíduos tão gigantesca que, se fosse empilhada num único local, rivalizaria em altura com o Monte Fuji. Durante décadas, este material foi queimado ou deixado a apodrecer, libertando metano e CO2. Mas agora, em vez de ser o fim da linha, este momento marca o início de uma nova vida gloriosa para estas fibras esquecidas. Nos pátios das fábricas, o bagaço acumula-se em colinas artificiais, que chegam a ter 6 metros de altura e cobrem áreas do tamanho de campos de futebol. Parece apenas uma pilha de lixo orgânico, mas é uma bomba relógio biológica. Se a umidade não for controlada, o interior destas pilhas começa a fermentar e a apodrecer. O bolor devora a fibra e, com ele, dezenas de milhares de dólares em matéria-prima evaporam-se. A secagem, portanto, não é apenas deixar ao sol, é uma gestão crítica de ventilação e tempo, que pode durar de algumas horas a vários dias. Quando o bagaço está estabilizado, a verdadeira magia começa nas instalações de reciclagem. O material entra numa nova fase de purificação, ainda mais rigorosa. Passa novamente por lavagens intensas para remover qualquer vestígio de areia ou restos de açúcar que tenham sobrado. O açúcar residual é o inimigo aqui. Se permanecer na fibra, ele vai caramelizar e queimar quando aquecido, arruinando a cor e a qualidade do produto final. Após ser limpo e desidratado, o bagaço é moído até se tornar uma polpa fina, mas a fibra sozinha é quebradiça. Para resolver isso, os engenheiros adicionam uma pequena quantidade de amido natural ou polpa reciclada à mistura. É como adicionar ovos à farinha para fazer um bolo. Estes aditivos dão flexibilidade e impedem que o material rache. A mistura é aquecida até atingir entre 130 e 180 graus Celsius, transformando-se numa pasta quente e maleável. O que antes era um talo rígido no campo, agora é um barro tecnológico, pronto para ser moldado em qualquer forma que a nossa imaginação desejar. Agora, entramos no coração da fábrica, onde o calor e a força bruta operam o milagre da transformação. A pasta de bagaço é injetada em moldes de metal maciço, obras-primas de engenharia, aquecidas a temperaturas infernais, entre 160 e 200 graus Celsius. Estes moldes são desenhados com precisão absoluta para criar desde pratos simples até embalagens complexas. Quando a prensa desce, ocorre algo fascinante. Uma pressão hidráulica titânica esmaga a pasta contra o metal quente. Não há colas químicas aqui. Não há resinas tóxicas. O segredo está na própria natureza. Sob este calor e pressão extremos, as fibras de celulose acordam e entrelaçam-se, fundindo-se umas às outras. É uma soldadura biológica. O material cola-se a si mesmo, usando a sua própria estrutura interna, criando um objeto sólido e resistente sem ajuda artificial. Mas o processo é violento. O objeto recém-nascido está a ferver e agarrado ao molde. Se fosse arrancado à força, deformar-se-ia.
A solução é um choque térmico controlado. O molde e o produto são pulverizados com água fria ou mergulhados num banho vibratório. A mudança brusca de temperatura faz com que a estrutura se solidifique instantaneamente, soltando-se do metal suavemente, sem empenar ou criar fissuras. Em segundos, o que era uma pasta disforme torna-se uma peça sólida de engenharia sustentável. O produto que sai do molde já tem a forma, mas ainda não está pronto para as mãos humanas. As bordas são ásperas e irregulares, com sobras de material que extravasaram durante a prensagem. Uma borda dessas poderia cortar um dedo ou rasgar a embalagem no transporte. É aqui que a força bruta dá lugar à precisão cirúrgica. Lâminas de corte de alta velocidade, afiadas como navalhas, descem sobre o produto. Elas são calibradas especificamente para cada design, removendo o excesso num único golpe limpo e perfeito. Em fábricas de ponta, este trabalho é feito por exércitos de robôs. Equipados com câmaras e sensores ópticos, estes braços mecânicos examinam cada milímetro da borda do produto. Eles detetam falhas invisíveis ao olho humano e ajustam o ângulo e a força do corte em tempo real. A consistência que estes robôs atingem é sobre-humana. Eles garantem que o milésimo prato produzido no dia seja idêntico ao primeiro. Sem esta etapa, todo o esforço anterior seria em vão, pois a segurança e a sensação tátil são o que definem um produto de qualidade. As rebarbas são eliminadas e as superfícies são polidas até ficarem suaves ao toque, prontas para o contato com os nossos alimentos. Mas um prato feito de fibra vegetal tem um inimigo natural, a água. Se você colocasse sopa quente num prato de papel comum, ele desfar-se-ia numa papa em minutos. Como é que o bagaço vence esta batalha? A resposta está num escudo invisível. Na etapa final, cada item recebe um revestimento ultrafino feito de ceras vegetais ou polímeros naturais. Este bioescudo é impermeável. Ele permite que o prato suporte óleo a ferver, líquidos quentes e molhos gordurosos sem absorver uma única gota, sem amolecer e sem perder a sua forma. É uma resistência que rivaliza com o plástico, mas vinda inteiramente da terra. E aqui chegamos à verdade sobre o ouro verde. A grande promessa destes produtos é que eles podem desaparecer. Em teoria, um recipiente de bagaço biodegrada-se completamente em apenas 60 a 90 dias. Compare isso com o plástico, que permanece no nosso planeta como um fantasma tóxico por 500 ou até 1000 anos. É uma diferença brutal, mas atenção! Esta magia de 60 dias acontece em condições ideais de compostagem industrial, onde o calor e os micróbios trabalham a todo vapor. Se atirarmos este prato para um aterro sanitário comum, sem ar e sem luz, ele também levará anos a desaparecer. A tecnologia dá-nos a ferramenta, mas o uso correto depende de nós. Começamos esta jornada com uma imagem assustadora, uma montanha de lixo orgânico da altura do Monte Fuji. 700 milhões de toneladas de resíduos esquecidos. Hoje, essa montanha está a ser desmantelada, não pelo fogo, mas pela inovação. Países como o Brasil lideram esta carga, reciclando 210 milhões de toneladas por ano, transformando o que era um problema ambiental numa indústria de 420 mil milhões de dólares. Onde antes víamos apenas talos secos e fumo negro, agora vemos pratos, copos e embalagens que nascem da terra e voltam para ela sem deixar rasto. Esta é a prova definitiva de que não existe lixo na natureza, apenas recursos que ainda não aprendemos a usar. A Revolução Verde não é um sonho distante, ela está a ser prensada, moldada e polida neste exato momento, uma fibra de cada vez.